Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta. Esse é mais um podcast, esse é mais um episódio do nosso podcast Entendes o que estás lendo? Nós estamos de volta. Que bom que você também retornou aí para nós juntos aprendermos mais um pouquinho da Palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer uma pausa na história de José e vamos falar um pouquinho sobre Judá, né? Esse capítulo faz uma pausa sobre a história de José e nos dá um relato de Judá e da sua família, ali que ele constituiu. E dentre todos os filhos de Jacó, Judá ele vai ser o escolhido para ser um ancestral de Jesus Cristo, né? Jesus ele vai ser o leão da tribo de Judá, né? Então, ele é de Judá que Jesus virá muitas gerações depois. Então, nós vemos que Jacó disse quando abençoou seus filhos, ali em Gênesis capítulo 49, quando ele fala de Judá, ele diz, tu és aquele a quem teus irmãos louvarão, falando do futuro dele. Mas Deus mostrará, né, que a escolha é de graça e não de mérito, e que Cristo ele veio ao mundo para salvar os pecadores, mesmo os principais deles, que não se envergonham ao se arrependerem de ser aliado deles. Também que o valor e a dignidade de Jesus Cristo, nós aprendemos aqui, que são pessoais, de si mesmo, e não derivam de seus ancestrais. Judá, ele vai dar um péssimo exemplo aqui nesse capítulo, e nós vamos ver que Jesus, ele teve em sua descendência pessoas normais, pessoas cheias de falhas, né? Como nós vemos a prostituta Raabe, nós vemos a moabita Ruth, por exemplo, né? Pessoas que eram desprezadas ali, como Ruth, que era uma estrangeira, né? Raabe também era uma estrangeira, e elas vão constar ali na genealogia de Jesus. Isso é muito interessante da gente notar. Então nós vemos que os judeus eles tinham poucos motivos, mas eles para se vangloriar, como eles fizeram. E nós vemos ali que os judeus, eles não podiam dizer que não nasceram de um ato de fornicação, ali que começa a história deles, de um ato pecaminoso, né? No caso aqui, após Judá. Judá, ele entra num casamento onde ocorre a morte prematura de seus filhos, depois de um tempo, né? E aqui o capítulo também vai falar do incesto dele com a nora Tamar, sem que ela soubesse, né? E houve uma confissão dele, muita confusão aqui com tudo isso, quando ele foi descoberto, mas ele confessa o seu erro, e o nascimento dos seus 2 filhos gêmeos, que vai ser a base da sua descendência, das suas famílias ali depois. Vemos que Judá ele estabelece, do versículo 1 ao 11, uma amizade com um homem cananeu, né? E esse homem cananeu, ele afasta ele dos seus pais, né? Ele começa a dar mais valor à amizade, e isso é muito perigoso. Irã, né? Ira, e uma adulamita. Calcula-se que agora ele não tinha mais do que 15 ou 16 anos, mais ou menos. É uma idade que é uma presa fácil para o tentador, né? Observe que os jovens, quando eles recebem uma boa educação, nós precisamos ter cuidado para que eles não se desviem do caminho, escolhendo amizades tolas, que vai os conduzir ao caminho. Nós vemos muitos exemplos, né, de pessoas que por causa de amizades, elas se desviam do caminho correto. Muitos foram levados a caminhos perniciosos, a casamentos errados, né, por causa disso. Então os jovens precisam ser admoestados a tomarem os seus pais como conselheiros, né, e como os melhores amigos, e não por bajuladores que venham os persuadir e fazer deles uma presa fácil.
Então de Judá nós vemos que ele vai ter 3 filhos ali desse casamento, Onã e Selá. É provável que ela tenha abraçado ali a adoração ao Deus de Israel, embora ela fosse uma mulher de outros povos, né? Mas pelo que parece havia pouco temor a Deus ali naquela família. Judá ele se casou muito jovem, precipitadamente. Também casou os seus filhos muito jovens, quando eles ainda não tinham inteligência, nem sabedoria, nem graça para se governar a si mesmo, e as consequências foram muito ruins. Vemos que o seu primogênito era notoriamente mau, ele o era aos olhos do Senhor, isso em desafio a Deus e a sua lei, ou seja, talvez ele não fosse mau aos olhos de Deus, para quem a maldade de todos os homens está aberta. E o que resultou disso? Ora, Deus o cortou imediatamente, né? O Senhor o levou. Então observe que às vezes Deus age rapidamente com os pecadores e os leva embora em sua ira, quando eles estão apenas começando um mau curso da vida. Então o próximo filho, Onã, foi de acordo com o uso antigo, casado com a viúva, né? Isso que depois vai se tornar lei ali para Moisés. Ele deveria preservar o nome de seu irmão falecido, que havia morrido sem filhos, né? Embora Deus tivesse permitido a morte por causa da maldade dele, eles se preocuparam em preservar a memória. E a sua decepção nisso foi por meio do pecado de Onã, que foi uma punição adicional pela sua maldade. O costume de casar com a viúva do irmão, ele foi posteriormente transformado em uma das leis de Moisés, como eu já falei aqui, né? Então Onã, embora tenha consentido em se casar com a viúva, ainda assim, da esposa com quem se casou, da memória de seu irmão que se foi, ele se recusou a suscitar descendência para o seu irmão, como ele tinha em dever o fazê-lo, mas ele rejeitou isso. Isso era muito pior, porque o Messias, ele era descendente, ele foi descendente de Judá. E se ele não fosse culpado dessa maldade, ele poderia ter tido a honra de ser um de seus ancestrais. Note que aqueles pecados que desonram o corpo e o contaminam são muito desagradáveis a Deus e a sua muito desagradáveis a Deus e a sua santidade, causam dano. Então aqui vemos o terceiro filho, Selá, que foi reservado para a viúva, mas com o desígnio de que ele não se casasse tão jovem, uma ordem, né, como seus irmãos. Provavelmente, talvez houvesse em Judá uma preocupação para não perder esse terceiro filho também, como os dois já haviam morrido, né? Então ele poderia achar que talvez Tamar fosse a causa, né, dessas mortes aí dos ex-maridos, uma viúva negra. Então ele enviou para a casa de seu pai com a ordem para ela permanecer viúva. Ela tinha que ficar lá. Nesse caso, foi uma peça indesculpável de prevaricação do qual Judá era culpado. No entanto, Tamar, ela espera durante bastante tempo. No versículo 12 ao 23, nós vemos uma história muito desagradável a respeito de Judá. Ninguém esperaria tal loucura em Israel. Judá enterrou sua esposa e os viúvos necessitavam guardar um tempo ali de viuvez com a máxima cautela e resolução contra todas as concupiscências carnais. Só que ele foi injusto com a nora, por negligência ou por desígnio, a não lhe dar o filho sobrevivente, e isso a expôs à tentação, né? Tamar, ela se prostituiu perversamente como uma meretriz para Judá, para que se o filho não pudesse, o pai levantaria descendência para o falecido, na cabeça dela, provavelmente. Alguns querem colocar uma desculpa nisso, sugerindo que, embora ela fosse uma cananeia, ela abraçou a verdadeira religião e acreditou na promessa feita a Abraão e a sua semente, particularmente a do Messias, que descendia dos homens de Judá, e que ela estava, portanto, seriamente desejosa de ter um filho com alguém daquela família para que ela pudesse ter a honra, ou pelo menos ser considerada justa para a honra de ser a mãe ou a ancestral do Messias. Se esse era de fato seu desejo, teve seu sucesso.
ela é uma das 4 mulheres particularmente mencionadas na genealogia de Cristo. Sua prática pecaminosa foi perdoada e sua boa intenção foi aceita, o que magnifica a graça de Deus, mas de forma alguma pode ser admitido para justificar ou encorajar atos semelhantes aos seus, né? E Judá, ele foi pego naquela armadilha, embora fosse por ignorância que ele era culpado, né? De incesto com sua nora, não sabendo quem ela era. Ele era deliberadamente culpado de uma fornicação. Quem quer que ela fosse, ele sabia que ela não era a sua esposa e, portanto, não deveria tê-la tocado. Nem seu pecado era capaz, no mínimo, de uma desculpa, tão caridosa como alguns dão a Tamar, de que, embora a ação fosse má, a intenção possivelmente seria boa. O pecado de Judá, ele começou nos olhos, ele a viu. Note que quem tem olhos e também coração cheios de adultério, que pegam cada isca que se apresenta a eles, né? Tem um problema sério. Precisamos fazer uma aliança com os nossos olhos e desviá-los de contemplar a vaidade, para que o olho não contamine o coração, né? Então é isso, né? Sem a consideração aqui de que mesmo milhares de carneiros ou 10 mil rios de petróleo não teria sido uma consideração valiosa ali, né? O favor de Deus, a pureza da alma, a paz de consciência e a esperança do céu, elas são preciosos demais para serem expostos à venda por qualquer uma dessas taxas. Nem o topázio da Etiópia pode igualá-los. O que lucram aqueles que perdem suas almas para ganhar o mundo, né? Aconteceu que Judá foi reprovado por ter deixado suas joias em penhor ali com Tamar. As luxúrias carnais, observe que elas não são apenas brutais, mas elas também são estúpidas e arruinam os interesses seculares dos homens. É claro que a prostituição, assim como o vinho e o vinho novo, tiram primeiro o coração, do contrário, nunca tiraria o selo e as pulseiras, né? Então que você fique aqui com esse aprendizado aqui dessa parte 1, nós vamos voltar aqui na parte 2 para a gente ver mais um pouquinho desse relato, toda essa confusão que Judá ele fez aqui, mas nós vamos ver que mais para frente, lá na história de Judá, lá na história de José, ele vai se regenerar, nós vamos ver que ele já vai ser uma pessoa mais mudada, mais madura e uma pessoa melhorada, né? Só a graça de Deus é capaz de fazer isso, nos melhorar como pessoas, nos transformar, nos regenerar e nos converter em uma nova criatura. Deus abençoe, eu te espero no próximo episódio para a gente continuar meditando mais um pouquinho na gloriosa palavra de Deus. Até breve. Tchau, tchau.